Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da Unesp. Logo da UAB. Animação. Metrópole em tom cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção ao cérebro. 3 estudantes, Pedagogia Unesp. A aula de hoje vai embarcar pelo campo da cidadania. Rodrigo Arijon. Homem branco, cabelos pretos, usa óculos. Traja camisa social azul. Ele está em uma biblioteca. O condutor será o texto O Mapa da Viagem, de José Murilo de Carvalho, que é a introdução do livro Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. Desenho colorido. Homem de meia idade, calvo, traja roupas verdes. José Murilo de Carvalho dedicou 40 anos de carreira acadêmica ao estudo da história do Brasil. Em seu currículo, aparece que ele foi professor e pesquisador visitante da Universidade de Stanford, na Califórnia. Atualmente, está no Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No texto, o historiador associa a popularidade da cidadania à construção da democracia no Brasil. Em livro, palavras lidas pelo narrador ficam em negrito. Uma das marcas desse esforço é a voga que assumiu a palavra cidadania. Políticos, jornalistas, intelectuais, líderes sindicais, dirigentes de associações, simples cidadãos, todos a adotaram. Cidadania é ter direito. É eu pensar no meu próximo. Mulheres e homens brasileiros de origens distintas definem cidadania. Ela pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre o indivíduo e o Estado. Concedida aos indivíduos numa comunidade política. Cidadania é o patrimônio, né? É nós conhecermos os nossos direitos, mas principalmente os nossos deveres. Um espaço de igualdade em que, em que todos têm o direito de ocupar. Você é cidadão na medida em que você tem um direito de consentir o outro de governar. No Brasil, a cidadania não se completou. Mas o que é cidadania? O autor diz: em livro, palavras lidas pelo narrador ficam em negrito. O fenômeno da cidadania é complexo e historicamente definido. Historicamente definido. História, então, tem a ver com cidadania? O poder está nas mãos não da minoria, mas de todo o povo, e todos são iguais perante a lei. O general Péricles governou, no século V a.C., Atenas, a cidade-estado grega que é vista como o lugar onde nasceu a democracia. Quem será que era o cidadão na Grécia de Péricles? O cidadão é aquele que é um aristocrata, que tem propriedades. Riva Sobrado de Freitas, Unesp, Faculdade de História, Direito e Serviço Social. Mulher branca, cabelos loiros na altura dos ombros, traje a blusa preta. Que tem disponibilidade de tempo para trabalhar e para participar, não é, da democracia direta, participar ali das discussões do Estado. Mas, veja, as mulheres, os trabalhadores e os guerreiros também estão fora. E essa é a democracia ateniense, é a experiência de cidadania naquele momento da história. Rodrigo caminha com Riva. A professora Riva vai aparecer de novo nesta viagem pelo campo da cidadania. Por enquanto, é bom saber que ela é uma especialista em Direito Constitucional da Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Unesp de Franca. Voltemos à história da cidadania. Vamos a Roma, no século I a.C. Recebemos de nossos pais a vida, o patrimônio, a liberdade, a cidadania. A frase é de Cícero, que viveu no final da República Romana, nos anos de 106 a 43 a.C. Quer dizer então que a cidadania em Roma era hereditária? Na medida em que ela estava ligada sempre a um status, né? José Rodrigo Rodrigues, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Homem branco, cabelos pretos, usa óculos e traja camisa branca. Que era um status que se relacionava então, a posição social do sujeito e a sua origem. Então, de fato, você ser filho de um cidadão, quer dizer, que te tornava cidadão. Você ser filho de escravo, que te tornava escravo. José Rodrigo também vai estar mais adiante nesta viagem ao terreno da cidadania. Rodrigo cumprimenta José Rodrigo. Ele é da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Vamos continuar na nossa máquina do tempo. A professora Maria das Graças, da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, vai nos levar até o cidadão do mundo moderno.
Mulher branca de meia idade, cabelos pretos curtos na altura dos ombros, usa brinco vermelho, traja blusa preta e lenço vermelho com estampas azuis. A formação do Estado moderno, a partir, enfim, da Renascença, historicamente, consistiu, em primeiro lugar, na determinação clara dos limites geográficos. Houve muitas guerras por pequenas regiões, né? E, sobretudo, na centralização do poder político, nas grandes monarquias, o que vai, enfim, terminar no chamado regime absolutista, né? Cujo exemplo mais evidente, mais conhecido, é a monarquia francesa de Luís XIV. Isso levou, do ponto de vista do pensamento, né, a tentativas de, enfim, de dar um conteúdo à ideia de Estado. E isso passou, sobretudo, pela corrente de filosofia chamados contratualistas. Rodrigo. A definição de contratualismo pode ser encontrada no Dicionário de Política de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Letras brancas surgem na tela. Em sentido muito amplo, o contratualismo compreende todas aquelas teorias políticas que veem a origem da sociedade e o fundamento do poder político num contrato, isto é, num acordo tácito ou expresso entre a maioria dos indivíduos, acordo que assinalaria o fim do Estado natural e o início do Estado social e político. Maria das Graças. Eu queria comentar um pouco o livro O Contrato Social, do qual também muito se fala, né, que foi publicado por Rousseau em 1762. E é um livro no qual o filósofo Rousseau pretende responder a seguinte questão, né? Quais são as condições para o estabelecimento de uma república legítima? Em Sépia, Sombra de Rousseau. A pessoa pública que se forma pela união de todas as outras tomava, antigamente, o nome de cidade e hoje o de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado quando passivo, soberano quando ativo e potência quando comparado a seus semelhantes. Quanto aos associados, recebem eles coletivamente o nome de povo e se chamam, em particular, cidadãos, enquanto partícipes da autoridade soberana, e súditos, enquanto submetidos às leis do Estado. Maria das Graças. A respeito da Graças. questão da representação, Rousseau é muito claro. Quando você vota e delega o poder de fazer leis, você perde a soberania. No modelo dele isso é muito claro. Tanto que ele faz um comentário sobre o povo inglês, que há muitos anos tinha a tradição de eleição dos representantes, dizendo que o povo inglês pensa que é livre. Mas o uso que eles fazem da sua liberdade no momento da eleição merece que eles a percam. Porque eles delegam, né, esse poder aos representantes. Então, o modelo de República de Rousseau não é o modelo das democracias representativas do nosso tempo. Mas é um modelo ideal. Aliás, ele diz, num certo momento, no próprio contrato, que se houvesse deuses, eles seriam governados democraticamente, por essa democracia direta. É um governo para os deuses, né? Não é um governo para os homens. O Rousseau foi muito importante como inspirador da Revolução Francesa. Cícero Araújo, professor de Teoria Política na Faculdade de Ciências Sociais da USP. Homem branco, cabelos pretos. Usa óculos e traja camisa branca. Como uma espécie de ferramenta intelectual para questionar as instituições do antigo regime. Bom, ou seja, Rousseau é um dos grandes pais da ideia de soberania popular, que está na base da visão moderna de democracia. O professor Cícero ensina teoria política na Faculdade de Ciências Sociais da USP e defendeu tese sobre cidadania. O Rousseau pensa assim, não, o que corrompe, não existe o pecado original, o que corrompe o homem é a sociedade. Né? E, portanto, para regenerar o homem é preciso mudar a sociedade e mudar pela política. O contrato social é um projeto de regeneração da sociedade pela política, isso vai influenciar profundamente todos os processos de transformação político-social que vem a partir da Revolução Francesa. Essa época das revoluções do século XVIII, que associa a Revolução Americana em primeiro lugar e depois a Revolução Francesa, é a época das chamadas declarações dos direitos do homem e do cidadão. O que faz com que a ideia de cidadania, a partir deste momento,
seja associada à ideia de um direito. A questão da cidadania, na Antiguidade e no período moderno, até a Revolução Francesa, foi pensada em termos políticos. Eu acho que o principal acontecimento histórico que determinou essa mudança, esta perda da primazia do político na hora de pensar a cidadania, foi a Revolução Industrial, que impôs formas de vida, formas de trabalho, formas de acumulação e de bens, né, que tornou a questão econômica inelutável. Você não pode discutir mais nada hoje em dia sem discutir a questão econômica. Rodrigo. Agora sim é possível voltar ao texto. José Murilo de Carvalho vai falar da cidadania moderna. Em livro, palavras lidas pelo narrador ficam em negrito. Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. José Direitos Rodrigo. civis são aqueles que se referem à liberdade individual, né? Então, o direito de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de crença, direito à propriedade, né? Direito de acesso à justiça, né? Então, eles se referem à condição do sujeito entendido como pessoa individual, né? Quando a gente fala de direitos políticos, a gente está falando da participação, da condução daquela sociedade, né? Do governo daquela sociedade. Então, aí eu tenho direito de voto, direito de participação em diversos órgãos, né? Então, direitos políticos são esses direitos de participação na condução daquela sociedade. E quando se fala de direitos sociais, aí eu estou falando da existência de um certo patamar de bem-estar, né? Bem-estar entendido como, acesso a bens materiais, né? A educação, a salário, né? A emprego. Segue o professor José Murilo. Em livro, palavras lidas pelo narrador ficam em negrito. Cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos 3 direitos. Cidadãos incompletos, os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não cidadãos. Você pode ter os direitos civis, depois os políticos, depois os sociais, e mesmo quando você chega aos direitos sociais, não significa que esgotaram-se a capacidade de criar novos direitos. Não. A experiência mesmo mais recente a respeito disso implica que você pode sempre criar novos direitos, né? Onde se fala, por exemplo, de direitos ambientais, né? Você até conceber não só que pessoas têm direito, mas a natureza tem direito, né? Se fala em direitos relativos à defesa do patrimônio público, tem gente que chama isso de direitos republicanos, né? No qual o cidadão não reivindica um direito para si, mas reivindica que o Estado zele adequadamente pelo patrimônio comum, né? E você ter o direito de reclamar um direito nesse sentido, você poder reclamar um direito nesse sentido, é reclamar de que o Estado zele por algo que pertence a todos. Em livro, palavras lidas pelo narrador ficam em negrito. Uma cidadania plena que combine liberdade, participação e igualdade para todos é um ideal desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível. Não existe a plenitude, né? Real, ela sempre é ideal, né? Ela é sempre uma projeção. José Rodrigo. Uma cidadania plena, completa, né? Ela, eu posso dizer que ela não existe em lugar nenhum, né? Ela não existe nos Estados Unidos, ela não existe na França, ela não existe na Alemanha, né? Porque ela é um ideal que tem que ser sempre perseguido. A gente pode comparar, né? A gente pode comparar o nível de cidadania em cada país, o nível de direitos de cada país e discutindo o que a gente pode melhorar, né? Mas eu acho que esse uso dessa ideia de cidadania plena, dessa maneira, fica um pouco ideológico, né? Apesar de eu não estar nada contra, um uso ideológico, porque esse uso ideológico ele pode mobilizar as pessoas a melhorar, né? Mas quando a gente se coloca do ponto de vista de quem estuda isso com um certo rigor conceitual, né? Aí minha resposta é, eu não sei te dizer o que é cidadania plena. Eu sei te dizer que isso é um ideal importante para a gente perseguir. Em livro, palavras lidas pelo narrador ficam em negrito. O autor que desenvolveu a distinção entre as várias dimensões da cidadania, T.H. Marshall, sugeriu também que ela, a cidadania, se desenvolveu na Inglaterra com muita lentidão.
Riva. A experiência da Inglaterra, que é colocada por Marshall, é uma experiência única. Nós temos uma experiência realmente de luta e de resgate na Inglaterra pela cidadania que vem desde o João Sem Terra, desde 1200. Thomas Humphrey Marshall, sociólogo inglês. Ilustração colorida. Homem branco de meia idade, calvo, traja camisa social, gravata vermelha e terno. Foi por 30 anos professor da Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Em 1964, publicou Cidadania, Classe Social e Status. Em livro, palavras lidas pelo narrador ficam em negrito. Primeiro vieram os direitos civis no século XVIII. Depois, no século XIX, surgiram os direitos políticos. Finalmente, os direitos sociais foram conquistados no século XX. Se eles transformam isso em regra, né? Onde não tiver acontecido assim, necessariamente vai ter alguma coisa errada, né? O que significa que só a Inglaterra é que vai ter, só Inglaterra e França, e talvez os Estados Unidos ou alguns outros países em que vão ter o correto processo de constituição da cidadania. Sem o mínimo de igualdade material, eu não consigo ter o exercício dos direitos civis e políticos, né? Isso, veja, na ideologia atual, né? No modo de pensar atual, porque houve uma época em que, como o próprio Marshall diz, você poderia ter só direito civil sem ter direito social. Você poderia ter só o direito político sem ter o direito social. Se nós olharmos pela a experiência da implantação do modelo do Estado liberal clássico, ele se dá no mundo inteiro de forma diferente. E no Brasil chega um pouco mais tarde. Em livro, palavras lidas pelo narrador ficam em negrito. Aqui não se aplica o modelo inglês. Ele nos serve apenas para comparar por contraste. Cícero. O Brasil, por exemplo, Zé Murilo sugere que, na verdade, no Brasil nós tivemos uma inversão, né? Nós tivemos primeiro direitos sociais, depois os outros direitos civis, depois os políticos, né? E não podemos esquecer que, ao contrário da Inglaterra, nós tivemos experiências de abertura e fechamento de regimes políticos, né? Ditaduras e regimes mais liberais ou mais democráticos e tal, né? Significa que, às vezes, você tinha momentos em que havia mais liberdades políticas, e, portanto, direitos políticos, direitos de criticar o governo, de participar da conformação de governos através do voto, e momentos em que você teve ditaduras onde esses direitos recuaram, né? E às vezes, nas ditaduras, você teve expansão dos direitos econômicos, de igualdade social, etc, etc. Então, o Brasil, ele subverte um pouco essa ordem. Rodrigo. Quer dizer, o fenômeno da cidadania, como definiu José Murilo de Carvalho, é mesmo complexo e historicamente definido. Em cada tempo, apresentou-se de uma determinada maneira. 23 séculos se passaram, da Grécia de Péricles, no século V a.C., ao contratualismo de Rousseau, no século XVIII, para a cidadania deixar de ser privilégio de alguns e se tornar direito de todos. E no Brasil? Essa é uma outra história, que fica para o próximo encontro. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Reitor Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Marcos Vinícius Maltempe, coordenação NEAD. Edson Carmo Inforsato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Andresa Marques de Castro Leão, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina Ética e Cidadania. Professores autores Celestino Alves da Silva Júnior e Lourdes Marcelino Machado. Produção audiovisual Univesp NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundunesp, logo da Unicel, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB, logo da CAPES. Roteiro de audiodescrição: Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgínia Ziano Lima e Renato Costenaro. Locução: André Neri. Consultor: William Donizete Vigentin.